que você acha de ver como é que uma DI é feita? Sim, eu e o meu parceiro Thiago Drummond, nós mostramos nesse Como é que isso faz em campo como se emite uma DI, como se registra uma carga. Putz, super legal, aula super interessante e eu garanto para vocês, vocês não vão se arrepender. Solta a vinheta, vamos até o final e olha, aula extremamente enriquecedora. Vamos nessa? Então, bora para esse vídeo. Esperando vocês. Vamos aí. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Gente, mais um Comex Fácil em Campo, mais uma vez chegando e trazendo o Thiago Drummond, nosso parceiro do canal. Dessa vez a gente vai mostrar como se faz a tão esperada DI, que tanta gente tem, tanta gente vê e poucas pessoas sabem como é o por trás disso, os bastidores disso. Seja bem-vindo, meu amigo Thiago, meu xará. Bora apresentar daí para esse povo? Tudo bom, Thiago? Como vai? Claro, sempre um prazer. Vamos lá, boa tarde. Vamos iniciar aqui. Eu vou fazer da mesma forma que a gente já fez num vídeo anterior, de forma didática, né? Eu não vou fazer o preenchimento, porque demanda muito tempo, mas vou dizer o que é cada campo, tá bom? Perfeito. Já estou aqui com o Syscomex aberto, tá? Syscomex Web, né? Para quem não conhece. Enfim, para preenchimento de uma DI, acaba sendo até mais simples do que uma licença de importação, tá? Mas vamos lá ao primeiro passo, né? Aberto Syscomex importação aqui, né? Web, como eu falei. A gente vem aqui em operações. Aqui você vai ter, como nós fizemos na anterior, as licenças, as declarações, né? E essa parte aqui de despacho que é mais para acompanhamento, né? Consulta, enfim, quando você quer ver o canal e etc. Mas vamos lá ao foco, tá? Numa declaração de importação, você tem aqui, obviamente, você pode fazer uma DSI, né? Uma simplificada, mas vamos a que todo mundo conhece aí, que é uma declaração de consumo comum, tá? Você vem aqui em completa solicitação, DI, aí você entra, obviamente, para admissão em um regime, se você quiser, admissão temporária, etc., ou as mais comuns de todos, que é a nacionalização, né? Eu vou clicar aqui nela para a gente poder abrir. Ela vai me dar algumas opções, né, de tipos de DI que eu posso registrar nesse caminho, tá? A mais comum delas, a de consumo, que é a que a gente faz aí regularmente, que todo mundo faz regularmente. As outras aqui, na realidade, são nacionalização de uma admissão que você já fez antes, enfim, são algumas nacionalizações, praticamente, de alguma carga que já está aqui em algum regime especial, tá bom? Mas vamos lá, de consumo, que é a principal aí, que representa, digamos, 90% de todas as DIs aí que o pessoal registra, né? Que é a carga que vem destinada, obviamente, a um importador e vai ser revendida, enfim. O termo consumo aqui não quer dizer que vai ser consumido o produto, ou seja, vai para uma indústria, não. A declaração de consumo é a declaração de importação, seja para finalidade de revenda ou, obviamente, para consumo também. Mas o consumo propriamente dito, quando você traz insumo, ele vai lá em adições. Lá é que você vai dizer se é revenda esse produto, né? Se você, enfim, está trazendo um objeto de decoração, alguma coisa e vai vender, ou, de fato, se você está trazendo um insumo para a indústria. Tá bom? Então, esse consumo aqui, tem gente que confunde. Poxa, é para consumo, porque eu vou trazer um produto para a indústria, enfim, para industrialização. Não. A consumo é a que a gente faz, inclusive, para revenda. A finalidade é lá dentro de adições. Tá bom? Enfim, o primeiro campo aqui ele é bem simples, tá? É um campo, obviamente, onde você vai colocar uma identificação para ela, você pode chamar como quiser. Eu já tinha feito aqui para você, canal Comex Fácil, né? Já tinha feito. Se você não colocar um nome, ele não te deixa passar, porque se houver alguma instabilidade no sistema, ele salva, né? Então, você pode voltar aqui e fazer novamente o preenchimento, tá? Então, eu vou salvar aqui, senão ele não vai deixar eu passar, perfeito? Aí depois você vai para o campo importador, né? Você vai dizer se esse cara é uma pessoa jurídica, uma pessoa física e assim por diante. Vamos ao padrão, né? Uma pessoa jurídica, perfeito? Você vai colocar o CNPJ aqui. Se o CNPJ tiver radar, tudo certinho, ele já vai identificar aqui, tá? Sem problema nenhum, ele já vai dizer quem é, inclusive a razão social aqui embaixo,
tá? Se for uma importação por conta própria, somente esse campo será necessário. Se você marcar por conta e ordem, ele te puxa mais um CNPJ. Quando a importação é por conta e ordem de terceiros, tá? Sim. Aqui é básico, né? É a capa da DI, digamos assim, perfeito? Aqui você pode marcar nesse campo a operação Fundap, mas é uma operação específica, um financiamento para empresas com sede no Espírito Santo, então é algo muito específico também, tá? Representa uma minoria aí, então, mas eu expliquei o que é. A operação Fundap é isso, é um financiamento para empresas que são sediadas no Espírito Santo, como se fosse um benefício, mas exclusivo lá para o Espírito Santo. Tá? O segundo campo aqui, bem simples também ainda, vamos lá, ele já salvou, tá vendo? Senão ele não deixa passar para a próxima, né? Próxima tela. Aqui a básica, né? A URF de despacho, para onde a mercadoria vai ser liberada, né? Para onde ela foi destinada. A modalidade de despacho, né? Se é um antecipado, se você possui algum benefício nesse sentido, linha azul e etc. Se é uma entrega fracionada, antecipada com entrega fracionada, sobre águas, enfim, são alguns regimes especiais. A grande maioria, 99%, também vai no normal, né? Que é o processo mais comum, tá? Uma DI de consumo. Aqui, com processo vinculado, se você tiver obviamente, processo judicial que suspenda alguns dos tributos, enfim, existem vários, né? Existem vários aí processos tramitando em discussão de algumas empresas. Se você tem algum processo que momentaneamente te suspende algum dos tributos, é aqui que você vai colocar. Você vai dizer se é um processo judicial, o número dele, e ele vai te permitir, obviamente, fazer um registro mais à frente, ali na carga, a gente vai chegar lá, mas só para te exemplificar, tirando alguns tributos, né, ou recolhendo a menor alguns tributos, tá? Então, você vai ter um embasamento aqui, né, obviamente, dessa redução mais à frente de alguns dos tributos. Perfeito? Não é um benefício, tá? É um processo mesmo, um processo judicial, administrativo, enfim. Vai ter algum processo perante a Receita, o pleito de alguma situação. Também não é ex-tarifário, nada disso. Por exemplo, quando você está discutindo uma NCM, né? Está discutindo uma NCM, ainda não se identificou qual é, você recolhe com redução aqui. Por quê? Para depois você não ter que vir pedir esse dinheiro todo de volta, né? Mas ciente que, se você perder o processo, você, obviamente, vai ter que fazer o recolhimento, né, daqueles que você colocou aqui. Perfeito? Aqui os documentos instrutivos de despacho, né? Basicamente são aqueles... Aqui se coloca basicamente os principais, que é a comercial invoice, né? O conhecimento de carga, perfeito? Obviamente, o número do BL, se você quiser colocar, hoje em dia não se coloca mais. Basicamente, num processo marítimo, você coloca a comercial invoice e o packing list. No aéreo, é que é recomendado que se coloque também o conhecimento de carga. E aí, tanto o master, o master e o house, se houver, né? Às vezes, no aéreo só tem o master. Mas se tiver os dois, você precisa colocar os dois, tá? As informações complementares são aquelas que a gente conhece atrás da DI, onde tem as memórias de cálculo, né? Aqui você coloca quem são os despachantes, quem são os ajudantes, quem vai atuar nesse despacho, a memória de cálculo, tá? Como, obviamente, muita gente, hoje em dia, não preenche diretamente do Syscomex, usa um ERP que migra para cá as informações, aí já vem a memória de cálculo tudo certinho aqui, porque o próprio ERP já faz isso. Aqui não faz, né? Se você, direto no Syscomex, se você for registrar, você vai precisar depois fazer a memória de cálculo em algum lugar, né, e descrevê-la aqui. Mas se você usa o RP, já tem alguns campos, já tem algumas ferramentas que já te fazem esse campo aqui, informações complementares, é vir totalmente preenchido com memória e tudo mais, de acordo com o que tu vai preenchendo nas adições. Tá? Então, esse segundo aqui, básicas, é basicamente isso mesmo. Tá? Vamos lá no transporte. Né? Aqui você vai escolher o modal, tá? Qual, obviamente, você tá importando. Os mais comuns, né? Vamos dizer, o aéreo, marítimo e rodoviário, são os 3 primeiros. Eu vou marcar aqui o marítimo, só para a gente ter uma noção do que abre, tá? Vai abrir, obviamente, aqui qual o tipo de documento, né? Se é uma DTA, enfim, se é um manifesto de carga, se essa carga entrou por um outro lugar e veio DTA, ou se é manifesto de carga, você vai colocar aqui, obviamente, o número do manifesto, né? O nome da embarcação, transportador, quem é que está trazendo isso? A bandeira. Aqui você vai botar MSC, enfim, ou qualquer um desses, Maersk. Aqui o número do teu CE mercante, né?
diferentemente do manifesto aqui, mas ambos são extremamente importantes para que identifique no Syscarga a tua mercadoria, né? É aqui que vai fazer o encontro de informações que você vai lançar mais à frente, que vai dizer se teu peso está diferente, se a tua NCM está incluída. Então, é aqui que vai haver um vínculo com o Syscarga, com as informações que são lançadas no Syscarga, tá? O local de embarque, a data, tudo isso que tem no teu conhecimento de transporte, né, no teu BL, perfeito, e a utilização, se é parcial ou mais de um, se você vai fazer uma nacionalização inteira, né, ou se de fato você vai fazer uma nacionalização parcial. Digamos que você esteja fazendo... queria deixar, por exemplo, antigamente a gente desmembrava, né, tinha desmembramento de BL, etc. Hoje em dia também não é muito mais comum, não. Você usa mais esse total e parcial aqui quando você está fazendo, de fato, uma nacionalização de um entreposto, por exemplo. Você entrepostou uma carga inteira, um container inteiro, e está tirando parcialmente um lote. Aí você coloca isso, tá? Ele entende que tem mais lotes à frente. Perfeito? Que você vai tirar mais cargas, né? Mais dentro desse mesmo CE mercante. Aqui a quarta aba, carga. É uma aba também bem simples, que vai, obviamente, anda junto ali com o transporte, e com, obviamente, a tua mercadoria, que é a próxima aba, que é o país de procedência, né, onde essa mercadoria estava, onde ela estava no momento da compra, né, onde ela, não é, obviamente, é onde ela está saindo, né, onde ela estava no momento da compra, não é a origem dela, a origem onde ela foi produzida, procedência é onde ela estava no momento da compra, né, de onde ela está embarcando. Tá? Aqui o peso bruto e o peso líquido, né? O agente transportador, que aí você pode preencher ali qualquer um dos dezenas de agentes aí que nós temos, não é um campo impeditivo, tá? Esses campos de peso, obviamente, são data de chegada, país, isso tudo são campos impeditivos. Se você não colocar, você vai ter problema, não vai conseguir registrar daí mais à frente. A URF de entrada, diferentemente do que a gente colocou lá atrás, a de despacho, né? A de entrada é por onde essa mercadoria chegou, né? Onde que ela entrou. Às vezes, o primeiro porto que ela desembarca, às vezes é Santos, enfim, às vezes é lá em cima, um porto, Suape, Pecém. Então, isso vai ter também no Syscarga, tá? Vai ter no teu Syscarga para você preencher. Basicamente, aqui, quando você está preenchendo uma DI, além da invoice e packing list, você precisa estar com o CE mercante aberto e o Syscarga. É importante que vocês tenham dessas duas telas abertas, além, obviamente, do Syscomex, o CE mercante e Syscarga. E, claro, os documentos instrutivos, a invoice e o PEC, onde você vai fazer o preenchimento das informações aqui das adições. Tá? Aqui o local de armazenamento vai em encontro com a tua URF, né? Se você botou, obviamente, uma RF com, vou citar um exemplo nosso aqui, 0927800 Itajaí, vai te abrir, obviamente, os recintos de Itajaí. Politerminais, multilog, os portos, né? Vai te abrir. Então, ele faz uma correlação com o que você coloca aqui na primeira. Tá? Você colocou aqui, ele vai para essa. Tipo de embalagem aqui eu pulei só para a gente poder linkar aqui o RF com recinto. Mas o tipo de embalagem é simples, é o que tem no teu conhecimento de transporte. Tem portos que pedem diferente, por exemplo, o Santos pede que você coloque baú de metal, né? Os outros URFs, a sua grande maioria não pede isso, mas Santos tem essa particularidade. Eu acho uma besteira, porque tudo que vem num container é baú de metal, né? Mas o que vem dentro, obviamente, o que vem containerizado é baú de metal, claro. Então, quando você coloca baú de metal e um aqui, ou quantidade de containers, você não está dizendo se dentro vem caixas, né, se vem barricas, enfim, se vem bobinas, se vem big bags. Então, o Santos é o único que faz isso. Aqui em Itajaí, né, ou principalmente na URF aqui que a gente trabalha em Itajaí, você coloca o que vem mesmo. Se é caixa batida, você coloca a caixa de papelão e a quantidade delas. Isso vai facilitar, né, para uma desova, uma separação, enfim, das cargas. Quando você coloca baú de metal, você não está dizendo nada, né? Você só está dizendo que é um container. Enfim, é uma forma que a URF daqui funciona e que eu sei que Santos é totalmente diferente. Tá? Mais à frente aqui, a gente começa a falar sobre a mercadoria e os valores totais, né? A gente vai lançar a moeda que você está comercializando, se for dólar, enfim, 220, 978 para euro, enfim, depende de onde você está comprando, e a moeda, obviamente, que você negociou com o fornecedor lá fora, com o exportador. Tá? Você vai incluir a moeda aqui, vou dar um exemplo, e já vai te abrir o campo, né, para você botar o valor total da tua invoice. Tá? Aí você vai botar o valor total da tua invoice aqui, que você, como eu falei, os documentos instrutivos têm que estar em mãos. O frete, mesma coisa, qual é o frete que você está usando, que moeda, isso você tem no Syscarga, né, o valor total lá, o valor do CE, no CE você também tem o valor total e a moeda. Então, você vai colocar ele aqui, você vai, obviamente,
usando novamente como exemplo o dólar, e vai colocar se é collect, né? Você está com um Incoterm, o qual esse valor vai ser pago por nós aqui, essa responsabilidade é nossa, do importador, ou se você está comprando aí, sei lá, um CFR, o cara já está te vendendo, entregue aqui em um porto brasileiro, essa responsabilidade é dele, você vai colocar ali no prepaid o valor desse frete, que, como eu falei, está também, obviamente, lá no Syscarga. Em território nacional é muito usado quando você está fazendo uma operação rodoviária. Como eu abri o marítimo aqui, esse aqui, obviamente, não é um campo muito importante, mas no rodoviário seria, porque você vai tributar, né? Você vai fazer parte da base de cálculo dos tributos, o que for o internacional, né? O que for o rodoviário, não. Então, aqui tu vai separar. Tu vai dizer que $2.000 é até a fronteira, é o internacional, e depois da fronteira, você tem, sei lá, 5, 6 mil reais para ser levado até São Paulo, enfim, ou até outro lugar. Então, ele vai segregar o que vai entrar na base de cálculo e o que não vai entrar. Então, em território nacional, é principalmente utilizado para o rodoviário. No nosso caso aqui, a gente usou um exemplo de marítimo, não caberia, seria collect ou prepaid mesmo. Tá? O seguro, a não ser que, desculpa te cortar, a não ser que tenha uma DTA, né? Aí... até numa DTA você acaba não incluindo, tá? Você acaba, numa DTA no marítimo, você não inclui esse valor aqui, tá? Ainda assim, se você está falando no modal marítimo, numa DTA, você não inclui esse valor aqui. Tá? Isso não entra. Tá? Você vai... É que é diferente, né? Você vai seguir exatamente o que está no CE e no Syscarga, no caso do marítimo. E numa DTA, ela não deixou de ser marítimo, né? Por mais que ela tenha sofrido um trânsito aduaneiro, ela não deixou de ser marítimo. O teu documento ainda, a tua base ainda vai ser o CE e o Syscarga. Diferentemente do rodoviário. No rodoviário não existe lançamento de CE nem Syscarga, né? O rodoviário que manda é o MIC lá e o CRT, né? Aí você vai ter, inclusive, no MIC tem dizendo o que é em território nacional e o que é internacional, tá? Para você fazer esse lançamento. É bem simples. Entendi. O seguro, tá? O seguro, novamente, você vai seguir o mesmo rito, né? A moeda, e aqui, obviamente, você vai colocar o percentual da sua pólice, né? Se é 0,18, se é 0,10, se é 0,15, 0,35, enfim. Aí é a negociação de cada um dos importadores, tá? Então, esse campo aqui é o campo, digamos, da totalização, né, dos valores ali do local de embarque, fora, obviamente, outras informações de URF, de chegada, datas, enfim. E agora você vai para um dos mais importantes, no meu entendimento, que são as adições, né? Aqui você vai fazer a inclusão com LI, se você já tem uma LI registrada, né? Uma LI deferida, ou sem LI, se é uma NCM que não requer nenhum tipo de tratamento, tá? Aí você vai fazer a inclusão, ele vai te pedir, como eu não preenchi lá atrás, eu vou ver se eu preencho aqui para a gente poder abrir ele poder permitir a gente, senão você vai acabar não conseguindo ver. Vamos lá, 0927800. Vou usar novamente Itajaí, vamos ver se ele me permite agora. CNPJ e o recinto. Vamos lá, vou preencher um aqui. Não vou poder, porque obviamente é da Move, então eu vou usar um aqui. Vou usar RB, né? Que obviamente é o trading, tá? E vamos lá no recinto que ele pediu também. Aí, como eu botei Itajaí, tá vendo? Eu te falei, ele vai me abrir os recintos de Itajaí, né? Aí você tem todos eles aí, ó. Porto e etc. Porto de Itajaí, enfim, politerminais. Eu vou usar a Porto Nave aqui. Vamos lá, vamos usar o Porto mesmo de navegante, só para a gente poder abrir as adições aqui, tá? Ele vai me pedir mais coisas. Eu vou preenchendo aqui para a gente poder abrir esse outro campo para vocês terem uma ideia. No carga aqui, ele vai me pedir ainda que eu dê um valor, né? Eu vou dar um valor aqui hipotético, vou botar aqui também $1.000, hipotético, só para a gente poder lá abrir as adições. Aqui eu não vou colocar nada, vou só apagar para ele também não me pedir nenhuma informação. Vamos ver se agora ele me permite incluir. Agora ele me permitiu, tá? Quando eu abro a adição, né? Aqui está a adição 1, eu, obviamente, vou começar a fazer todas aquelas informações que se tivesse uma LI já deferida, eu já tinha preenchido lá atrás. Inclusive, nós fizemos esse preenchimento lá no Comex Fácil, onde falamos sobre licença de importação, né? Você vai, obviamente, preencher todos os dados aqui, do exportador, fabricante e produtor. Se o fabricante
produtor é o exportador, ou seja, é a mesma pessoa, ele só te abre um campo. Se o fabricante é um, o exportador é outro, ele te abre dois campos. Você vai falar quem é o exportador, né? Se for uma trading lá fora, enfim, você compra de uma trading, ela compra de um fabricante lá, então você vai ter os dois campos. Se é o mesmo, se você está comprando direto, lá é apenas um. Aqui a questão com cobertura ou sem cobertura, né? Enfim, se você está comprando, se é uma amostra, enfim, ou se você está pagando por essa mercadoria, se é realmente uma mercadoria para consumo, enfim, para revenda, se você está pagando ou se é só uma amostra. Aqui você vai você vai colocar essa informação e o prazo, né? Hoje em dia, esse é um campo também que não é mais tão importante assim, antigamente era crítico, né? Era um campo importante, existia um controle muito mais forte, Bacen, etc. Hoje em dia, particularmente, esse controle já foi praticamente extinto. Aqui na NCM, novamente você vai preencher alguma, né? Eu vou usar aqui a 3926, 9090, só para vocês verem o preenchimento. Quando eu coloquei, ele já me dá as alíquotas, né? Tudo automático. Aqui é que eu comentei, a aplicação consumo ou revenda é dentro da adição, tá? Não quer dizer que uma ADI para consumo, como eu falei aqui, seja uma ADI apenas para produtos que vão ser utilizados na indústria, enfim, produto que vai ser industrializado. Então, é aqui que você vai dizer se o teu produto é uma revenda, né? Se você está comprando um produto já acabado e vai revender, é aqui que você vai colocar. Inclusive, se é para revenda, e é um insumo também. Às vezes você está comprando, mas você vai revender isso para uma indústria, não é direto, não é você que vai fazer o consumo, né? Não é você o importador que é a indústria. Então, de qualquer forma, mesmo sendo um insumo, se você vai passar para um terceiro, você vai colocar revenda. A condição material usado e bem sob encomenda, bem sob encomenda é algo mais, digamos, do Estado, né? Quando eu digo do Estado de âmbito nacional, é uma coisa mais da União, né? Quando você está comprando alguma coisa destinada, então é usado mais para alguma importação, digamos, federal, algum produto, alguma coisa destinada a isso. Material usado, de fato, quando é algum material usado. Lembrando que a gente não preencheu isso, não entramos na minúcia nisso, na licença de importação, até porque senão ficaria muito abrangente, mas se for material usado, 99,9% dos produtos usados requerem licença de importação, tá? Do DSEX. Então, aqui você já teria que ter, na realidade, uma licença. Eu teria que ter incluído a adição lá, já com LI, incluído com o número da LI, aí já iria aparecer isso aqui já pré-preenchido. Preencher aqui agora, como material usado, eu só estou marcando, se eu colocar, obviamente aqui, se eu fizer essa marcação, na hora que eu for registrar, ele não vai me permitir, porque, óbvio, eu não tenho a licença. Tá? Então, vou deixar aqui, só seleciona a condição. Aqui, a medida estatística, né? Que é a unidade, na realidade, aqui, essa medida estatística é uma medida de controle governamental pela NCM, não é você que preenche, tá? Aqui, no caso, é quilograma líquido, então tu vai colocar o mesmo peso líquido e repetir aqui embaixo. Tem casos, por exemplo, NCMs, por exemplo, vamos dar o exemplo de sapato, são pares. Aí, obviamente, isso é um controle feito pelo governo de quantos pares estão entrando. A unidade de medida estatística dessa NCM de sapatos, eu não me recordo qual é a NCM exatamente, mas aqui vai te aparecer pares, você vai ter que botar a quantidade de pares, não de calçados, né? De pares aqui. Isso é, como eu falei, e o nome já diz, é uma medida estatística, é um controle do governo para saber quantos produtos estão entrando. Nesse caso, 3926, o governo controla por quilograma, tá? Aqui na descrição, você vai fazer uma descrição detalhada de item por item, né? Da sua comercial invoice, que vai estar na sua mão. Aí você vai dizer se a unidade que você está comprando é em quilos, se você está comprando em peças, se você está comprando em jogos, e vai preencher aqui perfeitamente, né? O valor unitário na condição de venda, obviamente que vai estar na sua invoice, se é CFR, CIF, enfim, se é FOB, você vai colocar aqui o valor unitário, né? Vou dar um exemplo aqui, enfim, como se fosse $2, e a quantidade desses itens, você está trazendo, né? Vou botar aqui, vamos botar 5.000, tá? E aqui, obviamente, a especificação, que você tem 3.900 caracteres, eu recomendo sempre usar o máximo possível, que é a descrição detalhada da tua mercadoria, né? É o que vai mandar aí, obviamente, num canal amarelo ou vermelho, para o fiscal poder entender se o que tu está trazendo está corretamente classificado na NCM que você colocou. Perfeito? No momento que você põe aqui, qualquer um, você faz a inclusão, ele já lança o item lá, né? E assim vai. Você vai lançando item por item, tá? E você vê que ele já contabilizou os 10.000 aqui, e foi os 10.000 que eu botei lá na frente na capa. A gente tem que voltar daí para voltar aquelas outras opções de capa lá. A gente está tendo
uma opção diferente, mas só para você ter uma ideia. Tá? O destaque, obviamente, da tua NCM, né? Se há um destaque, enfim, a gente falou sobre isso lá na licença de importação, não vou me aprofundar muito, mas sobre o destaque, certamente, da NCM, é aqui que você coloca. Você faz a inclusão dele, se houver, né? E joga para baixo, ele já te diz o destaque. Documento vinculado. Aqui é usado mais para quando você está fazendo, obviamente, um registro, está vinculando um registro de exportação, ou está fazendo uma nacionalização, né? Aí você vai dizer aqui DI, vai usar o número do teu entreposto aduaneiro, né, na tua declaração de entreposto aduaneiro, que é um número igual ao número da DI, e vai vincular, vai jogar aqui. É só para ele saber que essa é uma nacionalização, por exemplo, de uma carga anteriormente entrepostada, que está parada em entreposto. Geralmente, quando você faz isso, aqui não vai ser consumo, tá? Aí tem uma DI própria para nacionalização de entreposto aduaneiro. Mas eu estou dando um exemplo ali de quando a gente utiliza esse campo documento vinculado. Perfeito? O valor aduaneiro, você vai, obviamente, aqui escolher teu Incoterm, né? Dentre todos que são possíveis aqui no Siscomex. Eu vou colocar o mais simples dele, o mais conhecido no marítimo, que é o FOB, né? Entregue ali na bancada do navio, pago a liberação lá fora. O local da condição, né? Em qual porto, tá? Vou usar aqui um porto chinês comum, tá? Xiamen, enfim. Aqui os acréscimos e deduções, hoje em dia você não utiliza mais, como tu sabe aí, eu não vou me recordar exatamente, mas o THC caiu da base de cálculo, né? O THC fazia parte da base de cálculo aí até 21, não me lembro, 20 exatamente. Depois de 20 anos de Comex, tudo que a gente tenta lembrar fica mais difícil. Mas hoje em dia não existe mais, né? Você aqui que fazia o acréscimo, né, do THC na época, né? Carga, descarga e manuseio, isso era antigamente. Você colocava aqui o seu THC lá, né? Que é a capatazia, R$ 540, e ele entrava na base de cálculo. É aqui que você fazia. Hoje em dia, esse é um campo, digamos, para esse sentido, é obsoleto. E um complemento que você queira colocar aqui, obviamente, uma descrição, né, de alguns caracteres que você queira colocar. Eu não uso, particularmente, eu não utilizo isso aqui. É só um campo a mais para você escrever alguma coisa. No momento que você fez todos aqueles preenchimentos lá de trás, os tributos aqui, eles já vão estar sendo calculados, tá? Eu vou descer, depois eu volto, né? Mas tu vê que os tributos já estão sendo calculados, tá? Como a gente fez um preenchimento breve lá, $10.000, ele já, através da NCM, né, e das suas alíquotas, ele já fez um breve preenchimento, inclusive já converteu com a moeda do dia, né, para a base de cálculo, tá? Aí vamos voltar aqui, é mais campo a campo dos tributos. É o II, se o recolhimento é integral, enfim, se você tem algum tipo de isenção, redução, tá? Você vai fazer o preenchimento. Aqui, se você tem um ex-tarifário, né, que vai te dar algum benefício aí, um ex que vai te tirar, obviamente, te reduzir alguma coisa nos tributos. Lembrando que existe ex-tarifário que também majora os tributos, o pessoal está acostumado a ver só ex-tarifário que você reduz, tem ex para majorar também, tá? Enfim, acordo, se você tiver algum, tá? A LAD, enfim, se for algum produto de algum país, né, originário de algum país que tem algum acordo, é aqui que você vai colocar, e o tipo dele, enfim, isso tudo você consegue fazer uma consulta, e aí você pode usar a ferramenta que for mais conveniente. Eu cito até que porque é a mais comum, mas lá você consegue ver, tá? Vou citar aqui um exemplo, por exemplo, Brasil e Egito tem acordo, então tem muita gente que importa muita coisa do Egito, importa, sei lá, copos, aí você vai ter uma redução, né? Você vai ver essa preferência de redução lá na TechWin, como eu te falei, tá? Aí, se não me engano, 80% do II no Egito. Aí você vai ter uma redução aqui de 80% desses 18, tá? Então, você está dizendo que você vai ter que, obviamente, tributar só 20% desses 18 aqui. Perfeito? Aí você vai fazer essa alteração aqui da alíquota e vai fazer a inclusão também aqui dos dados, e ele vai permitir lá, ele não vai te travar o registro mais à frente. Tá? A questão aqui do IPI é igual, tá? Recolhimento integral, na sua grande maioria, ou se você tem alguma suspensão, redução, se você tem algum tipo de benefício. O EC também de IPI, né? Se você precisa, se você tem algum, né? Se você já tem pleito de algum. As alíquotas aqui são mais notas complementares de quando você está incluindo, né, algum ex-tarifário. Você vê que esses campos aqui são praticamente campos interligados, são campos
que conversam entre si, então se você tem alguma nota, alguma coisa de redução, é aqui que você vai colocar. PIS e COFINS, a mesma coisa, se é recolhimento integral, isenção, redução, se você tem algum tipo de benefício ou redução, tá? E, obviamente, aqui vem as alíquotas deles e faz aquela parte da memória que eu te falei. Essa aqui tu tinha me perguntado, na última vez que nós falamos sobre a licença de importação, é aqui que a gente vai preencher, você tinha me feito essa pergunta na nossa última conversa, na licença, então tá aí, tá respondido. É aqui que tu vai colocar, obviamente, o teu dumping, né? Como ele é recolhido, aí ele vai dizer aqui, obviamente, se é uma alíquota que você... Se é de valor, é aqui, né? Você vai botar, sei lá, que é 70%. Ou se ele não é de valor, se ele é uma alíquota específica, você vai botar. Aqui você vai botar a tua base de cálculo, né? Porque o dumping, obviamente, pode incidir aí sobre N formas, mas por unidade, pode ser pelo valor, obviamente, aduaneiro, enfim, aqui você vai colocar a alíquota, né, do dumping, e a base de cálculo ele vai te preencher aqui já o valor que você tem que estar recolhendo, perfeito? Aí vai se somar, obviamente, ao IPI, PIS, COFINS, mais o dumping, que aqui está zerado porque a gente não fez nenhum cálculo. Mas se eu colocar uma base de cálculo aqui e preencher o restante, ele vai me dar essa informação também. Tá? Isso aqui é uma memória de cálculo. Quando você está usando um ERP aí qualquer, enfim, não vou citar nomes, tem vários, você vai ter, obviamente, o preenchimento lá dos valores, a gente vai voltar depois à capa da DI, automático. Senão, tu vai ter que fazer isso manual, né? Código a código, 0086 para o II e assim vai, né? O código de cada um dos impostos. Aqui, o tratamento administrativo, obviamente, da adição, é aquele início que a gente começou, sem LI, com LI. Então, eu acho que na adição, nós matamos todos os campos. Eu vou voltar a DI aqui, já que a gente já destrinchou as adições, tá? E a gente vai para o último. Você vê que a nossa adição está aqui, foi preenchida, a gente vai para o último, que é pagamentos, né? Onde aquela memória de cálculo está lá, aquela que eu mostrei para vocês, ela também é preenchida aqui para facilitar, e você vai, se você não usa um RP, você vai incluir sua conta aqui, sua agência, e vai colocando um por um, né? Eu vou usar um exemplo aqui, vamos lá, 0086, que é o imposto de importação. Você vai colocando um por um, o valor está ali, já está te dizendo, 9.580 com 29, e vai incluir. Assim, ó, como eu não incluí aqui o campo, eu vou incluir. Como eu não incluí conta, ele não me deixou. Então, eu já fiz a inclusão, tá vendo? Ele já... Se você só chegar aqui e tentar registrar, obviamente, você não colocou para débito. Ele não vai te deixar, né? Você pode registrar o momento, obviamente, o fato gerador aqui dos impostos é o registro. Então, tu registrou, tem que estar pagando, tem que estar debitando. E aí você vai fazer a mesma coisa. O IPI, o PIS, o COFINS. Se tiver o antidumping, tem um código específico aqui também para o dumping, tá? E, obviamente, não deixando para trás a taxa de utilização dos COMEX, a TUS, né? Você vai preencher também. Então, basicamente, você vai ter 99% das DIs aí, o IPI, PIS, COFINS e a taxa de utilização. Uma vez preenchido isso tudo, óbvio que aqui vai apresentar uma série de erros, mas eu vou te mostrar, Thiago, você pode diagnosticar. Se der carinha verdinha, é porque está pronta para registrar toda aí. Não há nenhum erro, não há nenhuma inconsistência nas informações. Se você não preencheu alguma coisa errada, e óbvio, a gente está fazendo um teste, eu não preenchi um monte de coisa, ele vai me mostrar, né? Ele vai me mostrar, tá? Exatamente o que tem. Se aqui der uma carinha verdinha, aí, obviamente, ele já vai te abrir a opção aqui de registrar. Você tendo convicção que tua DI está pronta, é registrá-la. Tá. Enfim, acho que basicamente é isso. Tentei fazer de uma forma bem sucinta, mas acho que é isso. A questão do ICMS, ele entra em algum campo? Antigamente tínhamos um campo, tá? Quando, obviamente, como nós tínhamos aquele em cadeia que PIS e COFINS entrava no base de cálculo do ICMS, hoje em dia não entra mais. Então, antigamente tinha assim, você precisava incluir a alíquota de ICMS, porque o PIS e COFINS entrava na base de cálculo, hoje não entra mais. Então, hoje a gente não tem mais esse campo no Siscomex. Ele existiu até, digamos, 2013, 14, depois saiu. Tá? Então, o ICMS é estadual, não entra aqui. A gente está falando na DI hoje, basicamente, em federal mesmo. Impostos federais, IPI, PIS, COFINS e a taxinha do Siscomex. Sim, que muitas vezes, é isso que é legal o pessoal entender, o ICMS ele é citado
mas ele não é debitado. Ou seja, Exato. ele é citado na segunda página, se não estou enganado, o valor lá dos 8%, por exemplo, para aqui para São Paulo, 8%, o valor de tanto, mas ele não é automaticamente debitado. Depois, com o tempo, enfim, depois da DI registrada, que isso é pago. Estou errado, Thiago? Não, tá certo. Ele faz uma memória de cálculo para você. Antigamente ele era importante dentro das adições, como eu te falei, porque ele entrava na base de cálculo. Hoje ele não entra mais. Então ele vai servir para você fazer um preenchimento ali nas informações complementares, para depois você saber quanto você vai ter que pagar, né, de ICMS. Basicamente isso é uma ajuda, e não quer dizer que aquilo está certo, né? Por exemplo, em Santa Catarina, se você não tem benefício fiscal e vai recolher o ICMS, o fato gerador do ICMS é o desembaraço. Se você não recolher no dia da CI, no dia seguinte aquele valor já não é o mesmo, ele tem uma multa em cima, né? Então, aquele valor ali é a base não, na realidade é o ICMS por si só, né? Mas nem sempre o recolhimento se não for no dia do desembaraço, vai ser exatamente aquele valor. Você vai ter que você vai ter que calcular um acréscimo e gerar uma guia, né? Em São Paulo agora também eles estão gerando tem a GNRE, o GARI, né, aí de São Paulo, e aqui a gente tem o DARI, né, o DARI SC. Enfim, ele é automático também, igual de São Paulo, só que a diferença é essa que eu te falei. Aqui, quando você tem benefício, por exemplo, você vai lá e ele já está calculado. Você clica ali, aperta, já tá o DARI pronto para você. Quando você não tem benefício, ele também, se você fizer uma declaraçãozinha do ICMS lá, no próprio Siscomex, após registro, ele vai te dar o valor também, só que aquele valor só serve para o dia do desembaraço, porque se você não tem benefício fiscal aqui em Santa Catarina e não recolheu na data do desembaraço, você vai pagar multa. Quem tem benefício, não. Quem tem benefício pode pagar 2, 3, 4 dias depois o mesmo valor ali, o mesmo percentual de 1%. Entendi. Tiago, perfeito, cara. Eu acho que tira muito, né, da questão de, ai, nossa, como se registra uma DI, como se registra uma EDI. Próximo a gente vai fazer de DUI, que eu acho que é legal também, que entendeu que é a coisa mais simples do que DI e EDI. Se eu estou errado, me corrija. Mas, cara, perfeito, porque tem que tirar da cabeça das pessoas que é muito difícil. Eu sou super antigo no Comex, e eu lembro da tela do Siscomex ser verde, complicado, um puta de um programinha. Hoje, você entra na internet, você consegue fazer. Então, muita coisa mudou de lá para cá, né? Desde a época que eu me formei, enfim, comecei a trabalhar. Cara, não tem muito segredo, né? Não, me fala uma coisa, até. Tá bom, putz, ele antigamente tinha muito disso. A DI estava em análise fiscal, mas ela podia mudar os 45 segundos do tempo para um canal diferente de verde. Isso ainda existe? Ou estou falando bobagem? Existe, é muito comum ainda, né? O verde, ele nunca é o verde propriamente dito, né? Ele fica um período de 3, 4 horas, depende da URF, em análise fiscal. O vermelho, ele é de cara, né? O cinza, ele é de cara, o amarelo, ele é de cara na parametrização. Quando eu digo de cara, no momento da parametrização, já é o amarelo, já é vermelho, já é cinza. O verde nunca é, ele é em análise fiscal e permanece assim, para que a Receita, obviamente, dentro desse período, possa analisar uma gama, uma quantidade X de DIs, e ela certamente tem parâmetros, né? Tem parâmetros dentro, que puxam uma DI ou outra, desse em análise fiscal, puxa para o amarelo, ou puxa para o vermelho, ou puxa para o cinza. Ou até manualmente, o fiscal pode, de alguma forma, olhar e lá manualmente jogar a tua carga para outro canal que não seja o verde. Então, a análise fiscal ainda existe, ainda é muito comum em algumas URFs esse análise fiscal ir para o canal amarelo-vermelho. Eu tive um agora há poucos dias. Então, assim, ainda é muito comum, sim. Voltando ali que tu me perguntou, o preenchimento, claro, antigamente era muito mais complexo, era uma tela de DOS, né? Enfim, hoje em dia é um Siscomex Web, ele te critica as informações, desde que você tenha, obviamente, uma formação, aí, uma capacitação na área, mínima de 2, 3 anos aí, enfim, e obviamente seja um cara aplicado, né, você vai conseguir fazer. Eu recomendo sempre usar um profissional, né, um despachante, aduaneiro, mesmo você sendo importador, você poderia registrar a sua própria DI, né, mas eu recomendo sempre utilizar um despachante aduaneiro, porque o cara conhece, né, sabe os caminhos, já está ali há muitos anos, conhece, como eu te falei, por mais que nós tenhamos uma única declaração de importação para todo o nosso território, cada URF trabalha de uma forma. Se você coloca, por exemplo, baú de metal aqui em Santa Catarina,
que você é obrigado a colocar em Santos, isso pode te gerar um problema, pode gerar uma multa. Então, assim, por isso é importante a utilização de um despachante aduaneiro. É simples, é instrutivo, é fácil de preencher, desde que você tenha a base, né? Você tenha todos os documentos que eu te falei em mãos. Aí você vai ter que ter os cadastros, você vai ter que estar com o CE mercante aberto, se descarga. É fácil, tá? Não é difícil. Eu estou há 20 anos nesse mercado, você está também há muitos. Isso para a gente hoje é rotina. Mas desde que também seja uma DI simples, né? Se você começar a incluir reduções, isenções, benefícios, dumping, etc., vai complicando. A gente está falando de uma DI básica, de fato, sem nenhum tipo de licença, nada. Realmente é bem simples de preencher, bem simples de preencher. Qualquer pessoa com 2 anos aí de experiência vai em frente. Óbvio, como eu falei, procura sempre despachante, porque uma vez que você recolha diferente ali os tributos, ou classifique errado, e etc., na importação, diferente da DUI que a gente conversou, que a gente provavelmente no futuro vai fazer também um Comex fácil, você tem multa, né? Na importação você tem multa em tudo. Então, por isso que a gente fala, procura um despachante aduaneiro. É fácil, é simples, de fato, não é algo tão complexo como foi antigamente, mas errou, tem multa. Entendi. Tiago, o que eu posso fazer? Cara, eu te agradeço. Para mim, é engrandecedor. Isso eu falando, porque eu não tinha ideia o quanto era, em tese, simples, porém complexo, porque tem N coisas por trás que, se você me coloca para eu fazer, eu vou cometer uma porção de erros. E eu, como não tenho entendimento dessa parte de desembaraço, e tantos outros, vamos cometer erros, mesmo sendo uma coisa de preenchimento, simples, mas que pode gerar dúvidas e dúvidas e multas atrás de multas, né? Então, para mim, é engrandecedor. É como você falou, né? Não é difícil, de fato, não é. Imagina, nós estamos na época na geração da tecnologia. Se para nós, se a gente consegue, a molecada de 13 preenche tão rápido quanto. O que vale é o que está por trás, né? O conhecimento, né? O conhecimento. Por isso que eu digo, preencher, qualquer um preenche. Tá? Preencher certo, aí é outra situação. Principalmente quando você não está. Quando você está importando um produto sem LI, não tem nenhum tipo de redução, não tem isenção de nada, um item, aí você preenche ali no Syscomex, cara, dificilmente a base de cálculo ele vai aparecer para você, você converteu pela moeda, hoje em dia a base de cálculo do IPI é o valor aduaneiro, enfim, não tem do I, obviamente do IPI é mais do I, enfim, do PIS e COFINS o valor aduaneiro, então tu faz o cálculo ali, a memória, você vai conseguir bater esses valores, quando é um item, 2 itens, um valor, você vai chegar rapidamente, você vai ver, cara, tá certo. Agora, quando você começa a complicar 2, 3 NCMs, 5 NCMs, 40 adições, aí o negócio começa a ficar complicado. Cada adição com a sua unidade de medida estatística, lembra que a gente falou? E tudo isso é multa, né? Qualquer um desses dados errados é no mínimo 1% de multa, no mínimo 1%. A gente não falou sobre penalidades ainda, mas eu acho que, para a gente não se estender muito, é nesse momento que entram as penalidades, né? As penalidades do comércio exterior é na importação, principalmente, que eles incidem. Então, qualquer erro ali é 1% no mínimo, né? E quando a gente está falando de 1% de, sei lá, 1% de 1 milhão é bastante dinheiro. Enfim, qualquer importação hoje, com o dólar a 5 e pouco, você está falando num montante, né, alto, você está falando em 20 mil dólares, são 100 mil reais, né, fora frete. Então, de fato, você está completamente com razão, é fácil, desde que seja um produto simples, sem LI, sem nenhum tipo de complicação. É um mundo hipotético, né? A gente sabe que, na maioria das vezes, não é assim. Tem uma série de... Por isso que eu falo, procure um despachante aduaneiro. Vale a pena. O custo é pequeno, vale a pena. Procura, porque o cara já sabe qual é o caminho. E que venha do INPE logo, né? Por favor. Ah, com certeza. Só vai facilitar, né? Só vai facilitar. As integrações todas aí que vêm sendo feitas. Lembrando, né, que você sabe disso, o nosso sistema de comércio exterior, ele é superior a praticamente todos os outros do mundo, tá? A Europa, todos eles estão muito atrás de nós. A Receita Federal, ela é uma referência brasileira, por mais que o pessoal fale e reclame, ela é uma referência mundial, tá? O nosso sistema aqui, tudo certo, o nosso Syscomex é uma referência mundial. Bom, o que eu posso fazer, Tiago? Agradeço. Gente, eu vou colocar os dados do Tiago aqui na descrição. Procurem, falem com ele. Ele é um cara extremamente gente boa, extremamente tranquilo de se conversar, e ele vai dar uma ajuda
monstra para vocês. É alguém que você saca o celular, fala com ele e na hora te responde. Então, assim, falem com ele, procurem a Movon. Eu tenho certeza absoluta que, pelo menos, vocês vão ter todas as ideias clarificadas com isso. E, por favor, fechem negócio com ele, comecem a fazer desembaraço com ele, porque vocês não vão se arrepender. É um parceiro que eu tenho há muito tempo, é um cara que eu ponho a mão no fogo e, olha, a gente já passou por bons bocados, né, Tiago? É verdade, muitos anos já. Tiago, obrigado, cara, obrigado Obrigado. mesmo. Obrigado pelo teu tempo e, cara, engrandecedor pra caramba isso aqui. Nada, estamos juntos aí, obrigado pelas palavras, estamos juntos. O que precisar aí, a gente está sempre à disposição. E bora fazer a DUI, hein? Com certeza, vamos combinar aí. Vou fazer um treinamento antes, que a Dui faz tempo que eu não faço. Mas faça um treinamento assim aqui, a gente combina assim, tá bom? Tá bom, obrigado mesmo, de coração. E procurem o Thiago, gente. Por favor, procurem ele. Nada, se te procurar, já está me encontrando. Boa, é isso aí. Brigadão e bora para mais aulas, sempre. Valeu, um abraço aí. Abração.